Olá pessoal, então nós estamos aqui na nossa quarta aula. Nessa quarta aula a gente vai falar como é que eu estruturo um perfil do solo, como que eu faço para o meu solo melhorar e ficar estruturado ao longo do perfil, como que eu faço para fazer crescer grumo ao longo, fazer crescer, aumentar os agregados ao longo do perfil do solo, como que eu faço para eu conseguir melhorar o enraizamento das minhas plantas ao longo do perfil e ter então um solo bem conservado e bem preparado. Bom, esse solo bem preservado, bem preparado é o seguinte, eu só consigo fazer, eu já falei na primeira, na segunda aula um pouco, então eu só consigo fazer isso se eu tiver matéria orgânica. E como é que eu adiciono matéria orgânica? Eu adiciono matéria orgânica, em primeiro lugar, por raízes, né? Raiz da planta comercial, raiz da planta sucessora na rotação, raiz da adubação verde e restos de cultura, das culturas anteriores, adições de matéria orgânica, né? Compostagem, estercos animais e vamos... Peraí, deixa o cachorro ficar quieto. Então, como que eu faço? Eu adiciono restos culturais, estercos animais, resíduos industriais orgânicos, né? Compostados, compostagem, ou bocashi, que são os farelos fermentados. Então eu tenho aí uma infinidade de materiais de fonte orgânica que eu posso utilizar para estar aplicando no meu solo e melhorando a matéria orgânica do solo. Em tese, até o lodo de esgoto das cidades seria interessante, tá? Mas precisa de um tratamento, é fundamental na realidade, a nossa sobrevivência vai depender muito do tratamento correto do esgoto das cidades. E no futuro isso vai ser imprescindível, né? Então países como Israel já tem isso como rotina, usam em árvores frutíferas e eles limpam a água deles e reusam a água e reusam o resíduo sólido para fazer fertilizante. Nós vamos ter que fazer isso também da mesma maneira. Bom, mas nós estamos falando aqui da nossa realidade atual. E uma coisa que eu considero como fundamental é a adubação verde. A adubação verde, para mim, é a espinha dorsal de qualquer sistema sustentável. Não existe sistema orgânico ou sustentável sem adubação verde, na minha concepção. Porque se eu não tiver raiz de adubo verde, que vai melhorar, alternar a microflora do solo e vai melhorar a reciclagem dos nutrientes, vai descompactar o perfil do solo, se eu não tiver plantas específicas fazendo esse trabalho, eu não renovo o meu solo e eu tenho perdas gradativas de produtividade ao longo do tempo. Eu tenho perdas porque, ao não trocar o ambiente da raiz, que a gente chama de rizosfera, eu seleciono micro-organismos específicos que vão atacar aquela cultura. Quem são micro-organismos? Fungos, bactérias que causam doença de planta. Também melhora a condição para os nematóides. Então eu tenho que estar fazendo um trabalho com adubação verde contínua, permanentemente, por décadas, e quanto mais eu fizer, eu só ponho dinheiro no bolso, porque a adubação verde ela não deveria ser vista como um custo, ela tem que ser vista como um investimento, mas é um investimento de curtíssimo prazo, porque você faz uma adubação verde, ela melhora a estrutura do seu solo, a próxima cultura você já tem resultado, né? Essa pelo menos é a nossa experiência, e é assim que a gente conserta solo pelo Brasil afora aí, é sempre com adubação verde. Hoje essas adubações verdes, para estruturar solo, eu pessoalmente, da minha experiência, minha história, o trabalho que eu faço com os meus clientes, que é bem sucedido, a gente sempre faz um trabalho a gente prefere gramíneas, tá? Por que a gente prefere gramíneas? Porque elas têm um sistema mais robusto, um sistema radicular mais robusto, e esse sistema delas mais robusto é mais eficiente em converter esse nitrogênio que fica livre, os nutrientes livres da matéria no solo, que estariam percolando, lixiviando da cultura principal. Elas vão mobilizar isso, levar para as folhas, formar aquele sistema radicular fasciculado vigoroso, e quando essas plantas morrem, né, que você faz o trabalho de incorporá-las ou roçá-las para deixar de cobertura, esse volume radicular vai ser comida para os micro-organismos e para a microflora do solo, microflora e microfauna. Então elas vão atacar essas raízes, vão digerir essas raízes, as canalículas formadas pelas raízes já são caminho para esses organismos e isso facilita muito a criação de agregados. Então esse é o primeiro passo.
O segundo passo é a adição de micro-organismos. Hoje existe uma infinidade de micro-organismos para acelerar a decomposição da matéria orgânica do solo, e esses micro-organismos, ao mesmo tempo, eles competem ou eles são antagonistas, ou são até predadores, ou até repelentes daqueles causadores de doença. Mas o que é fundamental para a existência desses organismos é que exista oxigênio. Então, eu tenho que criar esse ambiente radicular através da adubação verde para que eu possa maximizar e potencializar o uso dos micro-organismos. Ah, mas eu não posso usar micro-organismos sem fazer adubação verde? Eu posso, só que eles são tão eficientes que, em muitos casos, eles vão digerir aquele humus que já está no solo. Dá uma resposta de curto prazo, a cultura ela percebe, ela já responde imediatamente, mas se você entrar com micro-organismos sem o uso, a rotação, sem o uso da adubação verde, ele pode ser até prejudicial para o seu solo. Então, o correto é associar o uso desses micro-organismos, que hoje tem uma infinidade no mercado, muitas marcas comerciais de empresas nacionais, empresas estrangeiras, facilmente adquiríveis, e você sempre deve utilizar esses micro-organismos associados com adubação verde ou com compostagem, tá ok? Então, essa aula era para falar isso, nós estamos na 4ª aula, então, se você gostou, você curte, compartilha e não perca a próxima aula, que aí então nós vamos aprofundando, falando de outras técnicas e falando um pouco mais como é que eu estruturo meu solo e qual o efeito benéfico que eu tenho da adubação verde e de todo esse manejo de conservação do solo.